Bom dia, meus queridos, que Deus abençoe a vocês. Feliz sábado, que coisa maravilhosa nós estarmos aqui presentes em adoração ao nosso Deus. Hoje é especial, olha, não estou aqui vestido, certo? Mas aqui é o lenço. Pastor, esse lenço já passou, né? Não passou ainda não, que senão eu não estaria aqui apresentado. Claro que o atual é o cor de vinho, mas hoje é Dia Mundial do Aventureiro. Que Deus abençoe aos aventureiros de todo mundo da nossa igreja. Você que é aventureiro, você que tem de 6 a 9 anos, que Deus abençoe a você. Dia maravilhoso, um dia diferente, dia especial. É sábado, mas é o dia do aventureiro. É o dia que o aventureiro, ele tem aquela identidade, ele começa com aquelas classes, né? Abelhinhas laboriosas, mãos ajudadoras, edificadores. E assim por diante, meus queridos, até chegar e entrar no Clube dos Desbravadores. Que Deus abençoe a vocês nesta manhã, que Deus fortaleça cada dia. Eu não sei como foi a sua semana, se você passou por muitas dificuldades, muitos problemas, mas lembre-se, Deus ainda é Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, mantenedor, Ele é o nosso Salvador. Lembre-se também, se sua semana foi cheia de alegria e de bênçãos, Deus é Pai, Deus é o nosso Deus. Lembre-se disso, não se esqueça, em todas as ocasiões, seja na doença, seja na saúde, seja na alegria, seja na tristeza, até parece o quê? Voto de casamento, mas não é isso, a vida do cristão é dessa forma. Todos os momentos, todas as ocasiões, Deus deve estar presente. Deus deve ser o nosso primeiro. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo nesta manhã para esta lição, a recapitulação, né? Lições da Bíblia. Que Deus te fortaleça cada dia. Ok, meus irmãos? Nessa manhã nós vamos dar continuidade ao nosso manual de estudos desse trimestre, dessa temporada. A lição 8. Praticamente estamos na metade, de 7 para 8, né? Já passamos da metade, mas é importante que a gente sempre esteja acompanhando. E outra, meu querido, minha querida, isso aqui é uma mina cheia de ouro, de pedras preciosas. Extraia, tire o melhor, o máximo de proveito. Não se esqueça disso. É o momento que nós temos. Nós temos tempo para tudo, mas às vezes o tempo falta para nós nos dedicarmos ao Senhor. E essa é a prioridade. Essa deve ser o que você deve fazer quando você acorda. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo será acrescentado. Mas a gente tem que buscar, não é porque as coisas serão acrescentadas, nós temos que buscar porque temos que estar ao lado constantemente de nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar a nossa fronte, vamos fechar os nossos olhos para termos uma palavra de oração neste momento. Querido Deus e Santo Pai que está nos céus, como é bom estarmos na Tua presença, que alegria estarmos neste Teu santo dia. Estamos aqui para mais uma vez fazer a revisão, a recapitulação da lição deste manual que estudamos durante a semana. Um pouquinho cada dia, e agora o resumo, a coroação de tudo aquilo que vimos. Muito obrigado, e nos dê sabedoria, nos ajude a cada pessoa que está em seu lar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, meus queridos. Dessa semana, a 8, e da semana seguinte, a 9, está dividido em duas partes, né? A criação, Gênesis como fundamento, parte 1. Veja como é algo bem profundo, é algo que a gente tem que pesquisar, tem que destacar, tem que buscar. Então vamos lá, recordando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz do mundo. Aqui está, meus queridos, o início de todas as coisas. Claro que está aqui no Evangelho de João, mas o início do Evangelho de João retrata, tem o relato
do início de todas as coisas. Então, pronto. Agora, mas vamos lá, voltar para o Gênesis, que é o que nós vamos tratar dessa semana, certo? Primeiro, no livro de Gênesis é o fundamento para o restante das Escrituras. Para você entender tudo o que está acontecendo, você tem que saber, tem que ler o livro de Gênesis, certo? Estudar o livro de Gênesis. No princípio criou Deus, criou o que era no princípio, o que é que tinha antes do princípio. Sempre teve Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas no princípio, mas vamos voltar ao princípio do nosso planeta. E os outros mundos? Não, no princípio do nosso planeta não tinha nada e as coisas começaram a ser criadas. Então nós temos que entender isso, certo? O mundo era o que? Era um caos, era um abismo e o Espírito Santo pairava sobre esse nosso mundo. E Deus fez o quê? Haja luz e houve luz. Ou seja, estava nas trevas e houve luz. E ali tem o início da vida, um ponto. E dali surgiu todas as coisas. É o que nós vamos ver durante essa semana. É importante também nós vermos que os três, Pai, Filho e o Espírito Santo, estavam presentes na criação. Cada um com sua função. Devemos entender isso, certo? E tudo, a culminação da criação, chega com a humanidade. Vocês vejam que há uma sequência, e uma sequência lógica na criação, até chegar finalmente ao homem e a coroação através do descanso, do repouso, do dia de adoração ao Criador. Criou e agora vamos voltar para o nosso Deus. Lembrar que pouco tempo não tinha nada e agora Ele fez tudo. Que coisa maravilhosa, meus queridos. É o que nós podemos ver durante a semana. Outra coisa, nós vemos o quê? A palavra falada. Nós vemos o quê? A criação foi o quê? De gestos, não. A palavra falada. Haja, apareça, crie-se. Então, aparecer algo. Só Deus tem essa capacidade de criação. E de criação do nada. Né? As primeiras palavras, né, do Gênesis 1 é Bereshit Bará, certo? No princípio criou Deus, certo? Criou. Ou seja, Bará, criar, criou do nada. Não tinha nada. Pastor, como é isso? Só Deus tem essa capacidade, esse atributo. Não existia nada. E Ele falou e as coisas passaram a existir. Vamos lá, essa é a parte introdutória, certo? Vamos lá, no princípio nós já falamos um pouquinho, algumas verdades, né? Nós vemos verdades profundas reveladas em Gênesis 1:1. Nós vemos aqui a eternidade de Deus, seu poder criador. E quando eu falo em eternidade, meu querido, minha querida, não é só daqui para frente, para trás. Deus é eterno, nunca teve princípio e nem terá fim. Então nós vemos ali a eternidade de Deus. Por quê? Não existia nada. E Ele com a sua palavra falou e as coisas passaram a existir. A eternidade de Deus, seu poder criador, acabamos de falar, ou seja, Ele é criador dos céus, da terra e de todas as coisas. E algo fundamental, importantíssimo, seu amor. Porque às vezes as pessoas perguntam, para que Deus criou? Para que Deus me fez? Para que Deus fez esse mundo? Para que Deus fez os animais? Existe uma palavra, amor. Deus tem um amor infinito e Ele quer compartilhar desse amor. Criou nós. Que coisa maravilhosa, meu querido, minha querida. Lembre-se disso. Quando você tiver numa situação complicada, talvez pensamentos ruins passem na sua cabeça. Lembre-se, o que você está pensando fazer não é mais do que o amor de Deus. Você existe, nós existimos, as coisas existem porque Deus é amor, porque Deus nos ama.
Não adianta você dizer, Deus não me ama. Ama sim. Infelizmente nós estamos vivendo num mundo de pecado, nós já vimos isso. E tudo é consequência do pecado. Por que Deus deixou que o pecado, fugindo um pouco do tema, por que deixou que o pecado continuasse, proliferasse? Meu querido, minha querida, o doutor de livre-arbítrio, ele quer algo, ele quer que a gente se salve, mas você toma a decisão, ok? Vamos lá, outra coisa importante, meus queridos, as perguntas mais importantes da filosofia a respeito de quem somos e para onde estamos indo, o aqui e como chegamos são respondidas na primeira frase da Bíblia. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Aqui está a resposta de todas as coisas. Mas não é o suficiente. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. O que nós vemos no relato bíblico, de Gênesis especialmente, ali o objetivo principal não é provar que Deus é criador, mas simplesmente que Ele criou. Deus não está preocupado, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou o criador. Não. Deus simplesmente Ele está comunicando o fato que Ele é o criador. Às vezes a gente soa assim, um negócio assim, complicado. Puxa, Ele quer mostrar? Não, meus queridos. Mas simplesmente a gente tem que entender que existe algo chamado a linguagem da fé. Deus nos criou por amor. Ou você crê ou não crê. Não tem outra saída, não tem outra opção. Aqueles que vão ficar cavando, se aprofundando nesse sentido, de procurar respostas quando elas estão aí e não estão satisfeitas com as respostas que estão evidentes, vão sofrer. E vão sofrer muito, porque não vão achar, vão continuar procurando e vão ficar infelizes. Quando a resposta está ali clara, no princípio criou Deus. Acabou-se, certo? Então, meus queridos, nós existimos porque Deus nos criou num passado, num tempo definido. Por que você nasceu no dia tal, no mês tal, no ano tal? Deus programou tudo isso. Porque eu não nasci no século passado, vamos dizer, porque eu não nasci no século XIX, por que eu não vivi nos tempos bíblicos? Deus conhece todas as coisas, meus queridos. Deus tem o controle de tudo. Então, Ele viu que a melhor época de você nascer é o hoje, é o aqui, é o agora. Não se esqueça disso. E tudo isso é em função do amor dele. Meu querido ou minha querida, eu te amo tanto que a melhor época para você viver foi hoje. E antigamente não era complicado. Todas as épocas são complicadas. Cada uma com a sua realidade. Não se esqueça disso. Naquela época a natureza era mais pura, o ar, a gente podia respirar com mais tranquilidade, mas existiam outros problemas. O pecado é o problema deste mundo. Não se esqueça. Enquanto existir pecado, os problemas vão existir. Eles só mudam de realidade. Eles só mudam de espaço e de época. Não se iluda com isso. Nós não devemos nos iludir com essas coisas. Ok, meus queridos? Vamos continuar. Se nós lermos em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, e Hebreus, capítulo 1, de versículos 1 e 2, e a pergunta a primeira pergunta é para você. Quem foi o agente da criação? Assinale a alternativa correta. Está aqui. Quem foi o principal agente da criação? Escuta isso aí, entre vocês. Você está sozinho, dá uma meditada, dá uma refletida. Você já sabe a resposta? Segura aí. Vamos esperar os outros terminarem. Então, quem é o agente da criação? Pronto? Já pensaram? Os anjos? Não. Jesus Cristo? Exatamente. Jesus é o Criador. No princípio era o Verbo.
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas o quê? Foram criadas o quê? Através dele. Aqui está dizendo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Então você não seria, vamos dizer, não teria vida se Deus não te fizesse. Eu não teria vida se Deus não me fizesse. Lembre-se disso. Então, aí é a história. Então, a Bíblia ensina que Jesus foi o agente da criação. Então, isso aqui é claro, meus queridos. Nós vemos aqui cita-se duas passagens, certo? E só aqui uma partezinha, que o próprio Cristo, ele diz lá, o João fala que Cristo no Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última, o primeiro e o último. Às vezes a gente vê por aí algumas pessoas dizendo, não, Cristo ele é eterno, só que ele teve princípio, então ele é eterno porque ele não morre. Meu querido ou minha querida, a pessoa que tem essa ideia, infelizmente, não foi Deus que orientou ela a ter essa ideia. Infelizmente, ela está fazendo mau uso daquilo que está vendo na palavra de Deus. Teve um sonho, alguém ensinou. Interessante isso, né? Mas Cristo é tão eterno quanto Deus Pai, quanto o Espírito Santo. Não se esqueçam disso, ok? Vamos lá para a parte da segunda-feira, nos dias da criação. Isso aqui é uma parte maravilhosa. A gente deu uma pincelada na semana passada, certo? Ultimamente, né, nos anos anteriores, tem aparecido ideias, né, para dizer que a criação, os dias da criação, não foram literais. Como assim? A criação ocorreu em 6 dias, né? E o sétimo, o descanso. Então, vamos incluir aqui como a coroação da criação, então vamos dizer 7 dias, porque no 7º dia foi criado, vamos assim dizer, o descanso. Então vamos lá. Mas tem alguns amigos aí, né, que tem a mania de dizer, alguns filósofos, alguns entendidos, alguns profundos estudiosos. Meu querido, desculpe eu estar usando essas ironias, porque profundidade para dizer algo da onde, não sei da onde, e também que não prova. Quer dizer, também não, e que não prova. Desculpe aqui. Então, não, a criação foram eras. Então, o primeiro dia ali não era um dia de 24 horas, era uma era de não sei quantos mil anos. Que interessante. Pessoas que afirmam isso, né, estão querendo totalmente desvirtuar o texto e o contexto bíblico. Segundo lugar, não tem um senso de pesquisa, de análise. Terceiro lugar, acho que o nosso Deus não tem harmonia e é desorganizado. Observe que a sequência da criação, ela é uma sequência lógica. Vamos lá? Luz, água, terra, vegetais, animais menores, animais maiores, o ser humano e o descanso. Olha a lógica. Só lembrando, a terra para aparecer, ela depende de quê? Da água. Só que a água, para ela estar bem renovada, ela depende do quê? Da luz. Vamos lá? Luz, água, porção seca no meio da água, que é a terra. Mas se a terra, por que a terra não foi criada no 5º dia? E os vegetais iam ser plantados aonde? Iam aparecer aonde? Aí os vegetais aparecem no 3º dia. Aí aparece o sol e a lua e as estrelas e etc. O sol o quê? Faz parte do processo da fotossíntese, da troca, gás carbônico, oxigênio e assim por diante. Lá vem. E os animais, por que não foram criados no 1º dia? E eles iam começar a ter o que para comer? Entenderam? Então, e finalmente o homem, depois tudo pronto, tudo criado, que era o agente, né, do mundo, que estava ali para administrar as coisas, que Deus o colocou como administrador.
nos colocou como administradores. E finalmente, tudo criado, tudo perfeito. E agora vamos repousar no santo sábado do Senhor. Repousar como? Eu fui criado ontem, Adão poderia ter dito. Não estou cansado, eu tenho muita coisa para ver. Descansar, adorar, louvar. Senhor, muito obrigado por tudo isso. Que coisa maravilhosa. Como é bom desfrutar dessa criação. Então, outra coisa, meus queridos, vamos ler aqui a parte aqui da sequência, né, a pergunta, que aqui e fala Gênesis 1, 3 a 5 e Êxodo 28 a 11. Como o termo dia é usado nesses contextos? Assinale a alternativa correta. Como dia literal é a pergunta, como tarde e manhã, ou como dia simbólico, significando milhares e milhares de anos. Claro e evidente, né? Dia literal. Houve tarde e manhã e o primeiro dia. Houve tarde e manhã e o segundo dia. E assim foi, e assim continuou. Quando a gente chega em Êxodo, no mandamento, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º ele descansou. Aí ele fez 6 dias em 6 eras e descansou na 7ª era. Incoerente. Não tem nexo, certo? Então, meu querido, minha querida, tarde e manhã. Vamos lá, só para a gente recordar e para aqueles que nunca escutaram isso. Tarde e manhã. Tarde, não é de tarde, depois de meio-dia. E manhã, pela manhã, que nós estamos pela manhã. Não. Tarde, fazendo análise, olhando, tarde é a parte escura do dia. E manhã, a parte clara. 12 horas da noite é a tarde. 12 horas do dia é a manhã. Tarde e manhã, certo? E o primeiro dia. Então o dia começa onde? Com a parte escura. Pôr do sol já é um dia, certo? Sábado, literalmente, biblicamente, o sábado começou na sexta-feira, ao pôr do sol. Vamos falar assim, que infelizmente ele tem que falar o que está dizendo aqui. Então o sábado vai em sequência até o pôr do sol de hoje. Não, é até 6 horas, 6 horas até o pôr do sol. A hora que der o pôr do sol. Que às vezes a gente encontra amigos que não são da igreja e tudo. Vocês é aquele que quando dá 6 horas não faz mais nada. Não é 6 horas. Eu digo 6 horas porque era quando eu morava na Bahia. Aqui diria 5 horas, 5 e 10, que é o horário mais ou menos do pôr do sol. Não, é o horário do pôr do sol. Entenderam? Pôr do sol. Outra coisa, meus queridos, a palavra hebraica para dia, a palavra original é Iom, Y-O-M, e um acento circunflexo no O, Iom. Essa palavra hebraica refere-se a um período não mais e não menos de 24 horas. Então, dia é dia. Dia não é era. Ou seja, o hebraico, ele não colocou, se ele quisesse falar era, ele não colocaria Ion, ele colocaria Eon. Tire o Y e bota o E, né, aportuguesando. Eon. Então, ali a palavra original não é Eon, eras, mas Ion. Ok, meus queridos? E ela é usada em toda a narrativa da criação. Ou seja, o dia era literal. Agora, até certas pessoas, alguns estudiosos, que não creem que os dias foram literais, admitem, no entanto, que a intenção do autor era retratar dias literais. Olha, eu não acredito, eles dizem. Eu não acredito. Não, mas a intenção do autor era retratar dias literais. Então, pronto. Até quem não acredita, admite algo, certo? Então, meus queridos, e mais uma coisa importante para nós entendermos. O termo Ion, ele foi usado no singular. Ou seja, dia, no singular, certo? Não no plural, significando, assim, um dia único. Então, meus queridos,
os 7 dias da criação devem ser entendidos como uma unidade completa de tempo, unidade de 24 horas, introduzida pelo número cardinal Ecad, ou um dia, seguindo por números ordinais, segundo, terceiro, quarto e etc. É o que está lá no original na sequência. Agora, finalizando essa parte de segunda-feira, eu queria ler o que está no comentário da lição, que diz assim: além disso, a natureza literal do dia foi tomada como certa quando Deus escreveu com o próprio dedo o 4º mandamento, indicando que o fundamento para o 7º dia, o sábado, repousa na sequência de uma semana da criação de 7 dias. Nós até comentamos isso aí, ok? Então vamos lá, a parte de terça-feira, que fala o sábado e a criação. Interessante, meus queridos, que o sábado é um mandamento. É um mandamento. Eu falei, é o mandamento e é um mandamento. Só repetindo. E devemos entender o quê? Que o sábado, o 4º mandamento da lei, dos 10 mandamentos, da lei de Deus, é o único mandamento que retrata a Deus como Criador de todas as coisas. Lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e no 7º dia descansou. Então, tá vendo? Pode olhar os outros mandamentos. O único que fala que o sábado, ou que Deus é o Criador de todas as coisas, está no sábado. Eu não sei, você que ainda não se batizou na igreja, mas analise bem. Quando você vai fazer feira no sábado, quando as coisas estão abertas, você não vai lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Porque se você lembrasse, me perdoe, desculpe eu estar falando assim, você não estaria parando para comprar coisa no sábado. Ah, mas o senhor não entende, pastor, que eu preciso comer, então eu preciso comprar algo. Eu compro nos outros dias da semana. Vamos lembrar o verso, o que a gente falou no início. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Inclusive comprar coisa mais barata que não seja na feira, em outro dia da semana. Ok? Então, a gente tem que lembrar isso. A pessoa que vai no comércio comprar algo para si, ela não está lembrando que Deus é o Criador de todas as coisas. No sábado a gente tem que parar. E não venha com essa conversa de dizer, todo dia é dia de Deus. Eu sei disso. E quem disse isso? E todo dia, que não sábado, você tem que tirar uma hora, um momento para Deus. E essa deve ser a primeira coisa do dia. Quando você acorda, quando você levanta. Não se esqueça disso. Só que o sábado é especial. Você não vai, porque ali você se dedica a primeira hora, primeiro momento, mas tem que sair para as atividades. Mas o sábado não. O sábado é deixar tudo para se dedicar ao Senhor. E quando a gente se dedicar, é esquecer, Esquecer que eu tenho uma prova, um concurso, um trabalho, coisa desse tipo, uma atividade especial. Ok, meus queridos? Outra coisa, aqui fala em Gênesis, como a compreensão da semana da criação está ligada ao 4º mandamento. Nós falamos um pouco, Só lembrando e qual a relação disso com as 3 mensagens angélicas? A primeira mensagem angélica conclama a todos para adorar aquele que fez os céus, a terra, as águas. Então, existe a ligação. 3 mensagens angélicas falam de Criador. Criador está no 4º mandamento. Então, Deus é Criador de todas as coisas. Irmãos, se as pessoas observassem o dia do sábado, não existiam evolucionistas. Não existiam também evolucionista teísta. O que é isso? Não. O evolucionista teísta, ele crê que Deus criou todas as coisas. Mas as coisas vão se evoluindo. Ou seja, criou, e tem o evolucionista deísta, que ele criou e deixou o mundo à sua própria sorte. Não, Deus criou, só fez criar, e o mundo se vira. Que Deus é esse? Onde é que está o amor de Deus? Nesse aspecto que penso dessa forma. Então, meus queridos, o sábado é o memorial de que Deus é o Criador de todas as coisas e deve ser adorado. Certo?
Eu já vi pessoas que dizem assim, não, a gente salientando que o sábado deve ser adorado, observado. Quando eu com menos idade, eu falava isso para meu pai. Aí meu pai, ele dizia, olha, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Perfeito, perfeito. Deus fez o sábado por causa do homem, que o homem precisa parar suas atividades, descansar e adorar o Criador. Irmãos, quando Jesus fez essa declaração autoritativa, ou seja, com autoridade, porque ele criou o sábado como sinal e selos eternos da aliança entre Deus e o seu povo, certo? O sábado não era somente para o povo hebreu, mas para toda a humanidade. Irmãos, coerência de dizer que o sábado foi feito para o judeu. E Adão e Eva de que religião? Me fala aí, certo? E os outros? Abraão é de que religião? E Noé? E Matusalém? Pessoas que observaram o dia do Senhor. Me fala. Então, devemos entender isso. Outra coisa importante, o mandamento do sábado é mencionado como fundamento para a adoração ao Criador, certo? Então, se você adora a Deus, ou diz que adora a Deus, você deve observar o sábado do Senhor. Não adianta você chegar e dizer, não, eu tenho consciência disso, eu concordo plenamente com você. Não, a Bíblia está certa. O dia de sábado é o dia do Senhor. Só que agora não dá para mim. Não dá para mim porque eu tenho minhas atividades. Eu vou fazer o quê? Minha família vai passar fome? Então, meu querido ou minha querida, você que pensa assim, me perdoe o que eu vou te dizer agora, mas você está convencido. E Deus não quer convencimento. Deus quer conversão. Quer convicção, ok? Então não adianta você estar concordando plenamente, só que não faz. Não, perfeitamente, eu concordo que o homem deve ter só uma mulher, a mulher só deve ter um homem, casados e tudo, mas eu não consigo ficar só com uma. Que é isso? Que história é essa? Isso é convencimento, mas não é conversão, ok? Bom, vamos lá. A parte de quarta-feira, criação e casamento. Será que uma coisa tem a ver com outra? Vamos lá, vamos estudar, vamos analisar, certo? E irmãos e queridos que estão nos acompanhando, a última década testemunhou enormes mudanças na maneira como a sociedade e os governos definem o casamento. O que é casamento? Vamos lá, a gente vai chegar aqui, que houve uma, vamos dizer assim, mudança de valores, mudança de costumes, de pensamentos, certo? E essas mudanças refletiram em como se diz, em legislações, criação de leis. Certo? Então veja isso. E a desobediência dessas leis exige até sanções. Então, você está entendendo, não é isso? Então, se nós lermos em Gênesis, vamos fazendo parte do relato da criação, Gênesis 1, 26, 28, 2, 18, 21, 24, a pergunta é, o que esses textos nos ensinam sobre o ideal de Deus para o casamento? Me permitam aqui, deixa um pouquinho a lição, e vamos aqui, o texto sagrado, né? Às vezes a gente não faz isso assim, a gente já fez durante o dia, os dias, né, que nós estamos estudando. Então, mas vamos ler aqui. Mas pastor, eu já sei o que é que tem, mas é importante te ler esses versos aqui. Vamos lá. Gênesis 1, 26, 28. Eu quero começar aí, mas eu quero me ater ao segundo verso citado aqui na lição.
No 26, 28 nós lemos o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Já diferente o verbo da criação. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vamos continuar. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que esteja pela terra. Então, em primeiro lugar, Deus criou o quê? Homem e mulher. Nada menos e nada mais do que isso. Ok? Então, o homem com suas características, a mulher com suas características. O homem com a sua natureza, a mulher com sua natureza. Nem mais, nem menos. 2. Homem, mulher. Vamos lá. Vamos à outra parte aqui. 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Meu querido, me permita aqui. Cada um tem a decisão e a opção de escolher o que quer. No que eu digo o seguinte, nesse sentido aqui, nesse critério. Não é, Deus está dizendo, não é obrigado, mas Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Se você quiser ser sozinho a vida toda, é uma opção sua. Mas Deus disse, não é bom. Far-lhe-ei uma auxiliadora, ou seja, o homem estava só. Ele disse, não é bom ele estar sozinho. Então o que a gente vai fazer para acabar com a solidão dele? Mas Deus tinha, o homem tinha Deus, os anjos, os animais. Não era a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, Deus não fazia essa declaração. Então, não é bom que o homem esteja só. Então, o que é que ele fez para resolver esse problema de solidão do homem? Far-lhe-ei uma auxiliadora. Não far-lhe-ei um auxiliador. Vocês estão ouvindo? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Certo? Que esteja no mesmo pé de igualdade. Porém, diferente no aspecto físico, na natureza. Entenderam? Certo? Ou seja, um recadinho do coração para quem é adepto do feminismo. Deus criou homem e mulher iguais. Iguais no sentido, no mesmo patamar. Entenda? No mesmo patamar. Tudo é consequência do pecado. Vamos lá. Havendo, pois, então, vamos pular aqui, vamos para o 21, né? Você pode ler isso depois aqui. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, que lhe a trouxe. E disse o homem, antes de continuar: pastor, o senhor crê nessa história que Deus criou da costela uma mulher? Isso é simples para um Deus que cria do nada. Pegar uma costela e fazer uma mulher. E a mais bonita é a mais formosa de todas as criaturas. É um nada, vamos assim dizer. Criou do nada, é um detalhezinho. Ok? Vamos lá. Que às vezes uma vez um colega meu disse: Luiz, eu não acredito que você é uma pessoa de faculdade ainda cria nessas bobagens. Pois maior bobagem é criar que o homem veio de uma minhoca, ou seja lá, de uma ameba, ou seja lá do que foi. Ok? Mas vamos lá. Desculpa, irmão, mas a gente se empolga com esses temas, tá bom? Aí vamos lá. E disse o homem, a declaração de Adão: essa é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, por quanto do varão foi tomado. Por que Adão disse que ela foi tomada de mim, do homem? Aí vamos lá. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Já viu aqui a união entre um homem e entre uma mulher. Nada mais além disso. Não é dois homens, não é duas mulheres. Não é um homem, 2, 3, 4, 5 mulheres. Não é uma mulher com 2, 3, 4, 5 homens. É um homem e uma mulher. Tá, vamos lá? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne.
Meu querido, minha querida, isso é bíblico. Isso está na palavra de Deus. Isso não é preconceito. Isso não é homofobia. Isso está escrito. E eu não tenho que ficar questionando por que Deus colocou isso. Deixo bem claro isso aqui para vocês. Está na rede aí o que eu estou falando. As pessoas vão ver. Bem claro, eu estou falando que está na palavra de Deus. Não é preconceito, não é homofobia. Certo? Eu estou fazendo o que está escrito. Estou lendo o que está escrito. Mas vamos lá. Então, meus queridos, vamos continuar. Ou seja, foi criado o quê? O casamento humano, divinamente instruído aqui na terra. Outra coisa interessante que eu queria falar aqui. Vamos lá. Vou falar tudo hoje. Tem que falar. Ah, pastor, Adão e Eva. Vamos lá. Eles se casaram. Não, eles foram criados e foram dormir juntos. Eu sei disso. E não teve casamento. Não teve casamento. Quem disse a você que não teve casamento? Quem disse a você? E Deus fez o que com Adão e Eva? Certo? E Deus fez o que com Adão e Eva? Abençoou. E o casamento é o que? É a bênção de Deus. Quem eram as testemunhas? Os anjos. Todos que estavam ali no campo. Nada mais, nada menos isso, meu querido, minha querida. Então não tem mais... Então essa história, não, pastor, olha, a gente... meu namorado, minha namorada, a gente fica noivo, a gente ora a Deus e estamos casados. Para com essa história. O casamento de hoje é diferente, é o mesmo casamento, só que em aspecto diferente. Naquela época era o próprio Deus presente que estava dando a bênção. Hoje ele não está assim, fisicamente falando, vamos assim dizer, ou melhor, desculpa, fisicamente está, visivelmente falando. Quer dizer, quando eu digo visivelmente, eu não estou vendo, mas ele está presente. E a bênção é através de pessoas designadas para isso. Certo? Casamento, pastor, se você não quiser botar um monte de gente, não bote um monte de gente no casamento. Mas, como se diz, o casamento para Deus se realiza quando tem a bênção de Deus, é o casamento religioso. Como se diz, e todas as coisas entre marido e mulher, certo? O convívio sexual, o ato sexual só deve acontecer depois da bênção de Deus. Ok? Vamos continuar. As escrituras são claras e inquestionáveis quanto ao fato de que essa relação deve ocorrer entre um homem e uma mulher, que se originaram de seu pai e mãe, também um homem e uma mulher. Pai e mãe eram um homem e uma mulher. E o homem deixa seu pai e sua mãe, um homem e uma mulher, e vai se casar com uma mulher que também tem um pai e uma mãe, homem e mulher, e os dois se tornam uma só carne, casam-se, certo? Ou casam-se e se tornam-se uma só carne, e mais tarde, pai e mãe, que vai ter filhos, e a sequência continua. Ok? Então não esqueça disso. Meus queridos, e essas instruções foram claras, bem claras, dadas aos nossos primeiros pais. Certo? Aqui diz o seguinte: no quinto mandamento é declarado que os filhos descendentes devem honrar seu pai e sua mãe. Esse relacionamento mútuo só pode ser consumado em uma relação heterossexual. Mais nada, nem menos, nem mais, meu querido. Então tá aqui, honre pai e mãe, tá lá o quinto mandamento. Você tem todo o direito de dizer que não aceita aquilo ali. Você pode até não aceitar, mas está escrito. E o autor é Deus. Vamos lá. Parte de quinta-feira, a criação, a queda e a cruz. Mas, meus queridos, quando a gente entra no capítulo 3, a gente entra na história que destoa tudo isso aí. Infelizmente, certo? O que é que acontece? A coisa toma um rumo diferente. A entrada do pecado. E não venha com essa história de dizer que o culpado de tudo isso foi Eva, a mulher, né? Porque ela aceitou, né, o que Satanás, através da serpente, falou para ela. E Adão era um inocente.
Adão estava até muito mais consciente e ele tomou a decisão muito consciente. Então, não vamos aqui dizer quem tem culpa, quem não tem, e alguns até chegam a botar a culpa em Deus. Irmãos, decisões são tomadas por nós. Deus nos criou com livre-arbítrio, ou seja, com a capacidade de tomar decisões. E Ele não, se você tomar uma decisão por um lado, ele não corta a sua decisão. Ele até trabalha, o Espírito Santo está ali no coração da pessoa, na mente, trabalha, não, meu filho, o caminho não é esse, é por aqui, te impressiona, te fala, mas a decisão final é do ser humano. Então, meus queridos, existiu o pecado, e este plano de salvação, né, da morte de Cristo Jesus, já estava planejada, preparada, antes, como diz a Bíblia, da fundação do mundo. Cristo viria morrer por uma pessoa sequer. Vamos criar uma situação, eu já falei isso em algumas igrejas, criar uma situação. Como assim, pastor? Vamos supor que Eva pecou, certo? Comeu o fruto e o pecado não foi o comer o fruto. O pecado foi duvidar da palavra de Deus. Não coma, que no dia que comerdes morrerás. Então, foi a dúvida da palavra de Deus. O ato de comer foi a consequência do pecado. Quando a pessoa comete um pecado, comete um ato, ela já planejou. Então, o pecado já foi feito. Então, a conclusão do pecado é o ato. Mas se o ato não foi consumado por alguma razão, porque alguém impediu? Não, ele não foi, não é porque você não quis. Se eu tivesse feito isso. Mas vamos lá, isso é outra questão. Vamos lá. Vamos supor que Eva, comeu do fruto e levou o fruto para Adão. E Adão, ele tomasse uma decisão contrária. Por mais que doesse, chorasse, era a sua amada. O que Deus iria fazer? Imagino eu, creio eu, que Deus ia fazer o quê? Tudo bem. Adão não pecou. Deus criaria uma outra mulher para Adão? Criaria. E Eva como ficaria? Cristo agora, o plano não era para uma humanidade como no nosso mundo. O plano agora é para uma pessoa, e essa pessoa, Eva. Então, Cristo viria na cruz morrer, ou de uma outra maneira, para salvar Eva, no lugar de Eva. Então, compreenda, a morte de Cristo, a cruz, certo? Foi algo planejado, vindo de um coração de um Deus infinitamente amoroso, que não podia ficar distante do ser humano. Entendam isso. Então foi tudo planejado. Como a criação foi planejada, porque seres humanos precisariam habitar e Deus queria compartilhar esse amor. Então esse amor, às vezes as pessoas não conseguem nem medir, mas esse amor foi muito além e chegou a esse ponto. Então, quando a gente lê Gênesis 1, 31, 2, 15 e 17, 3, 1 a 7, ali a pergunta o que aconteceu com a criação perfeita de Deus. Infelizmente tornou-se corrompida pelo pecado. Olhe cada detalhe. A rosa é uma flor que exala um cheiro. Ela é linda, ela chama atenção pelo perfume e pela sua beleza. Mas a rosa é perfeita e os espinhos. Esse espinho me furou. Você, quando poda uma roseira, você tem que tomar cuidado com os espinhos. Foi Deus que criou os espinhos. Consequência do pecado. Consequência do pecado. Infelizmente, meu querido, minha querida. Então, tudo que é perfeito, hoje a questão é mudança, como se diz, um animal sendo de cadeia de alimentar, sendo de alimento para outro animal, tudo consequência do pecado. Os animais não foram feitos para serem carnívoros. Certo? Pastor, como é que o senhor fala isso? Vá lá em Isaías e veja o que acontecerá com o leão, o que ele vai comer na nova terra. Certo? Então entendam isso aí.
tudo no nosso mundo, ainda que haja beleza e muita beleza, mas está desvirtuado pelo pecado. O pecado entrou no mundo e o salário do pecado é a morte. Ou seja, o ser humano neste mundo, ao contrário que diz os evolucionistas, não evolui, ele morre, ele se degenera. Se a pessoa evoluísse, imagine, vocês olham minha foto há uns 10 anos atrás, bem diferente, certo? Não está tão diferente, mas tem algumas diferenças, né, irmãos? Aquela pele lisa vira maracujá de gaveta, então pronto, fica tudo murcho, certo? Cabelo que era preto vira branco, a pessoa que era ereta fica curvada, o nariz cresce, isso é evolução? Eu quero entender que tipo de evolução é essa. Aí alguns dizem assim que minha mente não é, como é que se diz, está bitolada, tá? Então me arranje um termo para eu poder entender que tipo de evolução é essa. Ok, meus queridos? Na perspectiva evolutiva, a morte já não estaria presente ao longo de milhões de anos antes da humanidade. Se o ser humano evolui, então ninguém mais estava morrendo. Só que a morte é consequência do pecado. Nós somos mortais. Nós não temos opção de morrer a primeira morte, mas temos opção de não morrer a segunda morte. Isso nós temos total opção. É só aceitar Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Outra coisa, a crença na evolução darwinista destruiria o próprio fundamento do cristianismo, mesmo que algum conceito de Deus seja inserido no processo. Ou seja, não existe lugar para Cristo, criação, cruz do Calvário, amor de Deus, não existe no processo da criação. Ali tudo é processo de seleção natural. O mais forte sobrevive ao mais fraco. Não aguentou, vai morrer. Ok, meus queridos? E finalmente, nós chegamos na parte de sexta-feira, certo? E a parte de sexta-feira eu queria concluir com a declaração da irmã White em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 258. O que é que nós lemos aqui? As mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, vamos lá, vamos voltar, vamos deixar isso bem claro na nossa mente. As mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. Se não coloca Deus em primeiro lugar, fica, não sabe o que fala. O Criador e suas obras encontram-se além da compreensão dessas pessoas, visto que não consegue explicar esses fenômenos pelas leis naturais. Afirmam que a história bíblica é indigna de confiança. Só concluindo, meu querido, minha querida, vamos entender uma coisa. A ciência até hoje está buscando resposta para algumas coisas. Desde lá. Se eles não encontraram respostas para os seus questionamentos e hipóteses, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem são esses para questionar da palavra de Deus? Da clareza da palavra de Deus? Essa pergunta que eu gostaria de deixar contigo, certo? E semana que vem, vamos lá, né? A continuação, né? A parte 2. Que Deus os abençoe. Vamos fechar nossos olhos para terminarmos com oração. Querido Pai, Santo Deus que está nos céus, muito obrigado por este momento. Pedimos agora que abençoes a cada irmão e irmã e que o que estudamos nesta manhã possa ficar em cada coração, em cada mente, para que possamos usá-lo para a Tua honra e Tua glória, para o crescimento do Teu reino. E também, Senhor, que Tu possa nos preparar neste momento para o culto divino. Abençoa cada aventureiro, cada clube de aventureiros espalhado por este mundo. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até mais, que Deus abençoe a todos.